Mãe solteira gasta último dinheiro em fraldas quando o milionário faz oferta impactante. Ana olhou para o carrinho de compras, o coração acelerado e as mãos trêmulas. Lá estavam as últimas fraldas e alguns pacotes de leite, tudo o que lhe restava na vida. As prateleiras do supermercado pareciam zombar dela, cheias de produtos que nunca poderia comprar, tudo com preços que só aumentavam. O piso polido refletia seu desespero. Conseguisse um emprego logo. A combinação de fraldas e leite seria um luxo que não poderia mais se dar. Era só ela e o bebê, sozinhos, lutando contra o mundo cruel, em uma cidade pequena onde todos conheciam as falhas um do outro. Os olhares reprovadores de vizinhos ecoavam na sua mente, enquanto cada passo em direção ao caixa se tornava um fardo mais pesado. Ao pagar, seu celular vibrou com uma mensagem anônima e, por um momento, um frio na barriga a fez hesitar. Estou de olho em você, Ana. Minha proposta pode mudar sua vida. O medo a paralisou, mas a necessidade era maior. Ignorou e saiu apressada, o bebê no colo sonhando com o dia em que tudo seria diferente. Naquela mesma noite, enquanto a casa estava silenciosa, ela ouviu uma batida na porta. Ouvindo os passos confusos e o peito apertado, abriu e se deparou com Lucas, um homem charmoso, de gravata, que parecia um enigma. Ele a observou com um sorriso intrigante, como se soubesse mais sobre ela do que ela mesma. Ana, a mãe solteira que precisa de ajuda, disse ele, a voz suave mas impositiva. Quero ser seu patrocinador. Aquilo soou como uma proposta de um conto de fadas, mas o brilho em seus olhos logo se transformou em um reflexo de cautela. E o que você ganha com isso? Indagou firme. Seu filho merece o melhor. Posso oferecer segurança financeira. Mas há um preço, claro, respondeu ele, o sorriso agora um pouco mais sombrio. O ar parecia denso, a tensão palpável. Ana sabia que deveria recuar, mas a ideia de um futuro melhor para seu filho era sedutora, e era exatamente isso que o assustava. O que Lucas sabia sobre ela? Qual era seu verdadeiro objetivo? Uma onda de indignação tomou conta dela e ela enfrentou seus medos. A proposta era tentadora, mas sua dignidade e o amor por seu filho estavam em jogo. No fundo, ela hesitava entre a segurança e seus valores. O silêncio se instalou entre eles, cortado apenas pelo choro distante do bebê. Ela se perguntava se aqueles momentos de calma tinham algum significado sob aquelas condições. Lucas então fez uma pausa, seu olhar agora mais sério. Você se lembra de um quarto de hospital, alguns anos atrás? Você estava lá e eu também, disse ele, a revelação flutuando entre eles. As palavras dele eram como uma bomba, explodindo todas as certezas que Ana tinha. O que ele queria dizer? Enquanto a cidade continuava alheia à tempestade emocional que começava a se formar, Ana foi tomada por dúvidas, incertezas e uma sede de respostas. Como poderiam ter seus destinos cruzados de uma forma tão inesperada? E até onde estaria disposta a ir por seu filho? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta, nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana ficou paralisada diante da revelação de Lucas. Um quarto de hospital? Seu coração bombava, cada batida ecoando um misto de raiva e confusão. O que você está dizendo? Ela mal conseguia sussurrar. A voz dele a envelopava, com uma mistura de lembranças e medos. Lucas não havia terminado. Você não se lembra de mim, mas eu fui uma parte do seu passado.
Ana sentiu seu chão desaparecer sob os pés. A mente trabalhava a 1000 por hora. Que tipo de conexão os unia? Ele tinha que estar de brincadeira. O bebê chorou, trazendo-a de volta à realidade. Ela olhou para Lucas, buscando alguma pista na expressão dele, mas a única coisa visível era um misto de orgulho e algo que ela não conseguia identificar. Quem é você? Ela exigiu, a voz agora mais firme. Por que você está na minha vida? Porque você precisa de ajuda, Ana. E eu posso dar isso a você. Mas o que acontecerá a seguir pode não ser agradável, Lucas disse, e suas palavras pendiam no ar como um aviso sombrio. A tensão entre eles era palpável. Cada silêncio gritava e incomodava. Ana sentia como se estivesse em um labirinto, cheia de corredores sem saída. Mas então, um barulho estrondoso cortou o silêncio da noite. Um carro derrapou na rua, pneus cantando, e Ana se virou, assustada. O som quase arrancou da batalha interna que lutava. Foi quando viu. Era uma van preta, com janelas escuras, que parou abruptamente em frente à sua casa. Uma porta se abriu, e 2 figuras encapuzadas saíram, movendo-se rapidamente. O coração de Ana disparou. Fique atrás de mim! Lucas gritou, dando um passo à frente. A adrenalina tomou conta dela. Ele sabia algo que ela não sabia. A certeza de perigo estava a cada segundo se intensificando. O bebê começou a chorar mais alto, e o som agudo cortava o ar como uma faca. Vamos, Ana! Lucas puxou-a pelo braço, mas ela hesitou. O que eles querem? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Ele não respondeu. Em vez disso, moveu-se para frente, bloqueando a visão dos intrusos. Ana sentiu o pânico se instalar mais uma vez. Meu filho! Gritou, a voz embargada. As figuras se aproximaram, e o coração de Ana afundou. Mais perto, um deles puxou o capuz para trás, revelando um rosto que ela conhecia. Era um vizinho, sempre questionando sua maternidade, sempre sussurrando sobre ela pelas esquinas. O que você está fazendo aqui? A indignação fervia dentro dela. Estamos aqui para resgatar você, disse ele, a voz decidida. Você não sabe com quem está lidando. Lucas não está aqui para ajudar. Ele quer algo mais. E é perigoso. A revelação era um golpe, assim como o açoite do vento frio contra seu rosto. Ana olhou para Lucas e a intensidade do olhar dele a fez hesitar. Em um segundo, tudo estava mudando. A figura do homem que parecia o Salvador agora era sombra de ameaça. O que você não me disse, Lucas? Ela sentiu seu estômago revirar, a confiança se esvaindo. A tensão aumentava enquanto esses estrondos de revelações e ações colidiam em sua mente. O que estava acontecendo? Qual era o verdadeiro jogo ali? Ana se viu cercada, não apenas por ameaças físicas, mas por mentiras. Segredos e um passado que parecia cada vez mais aterrador. Então, uma voz no fundo da multidão gritou: Ana, ele é o verdadeiro pai do seu filho. Danos colaterais. Agora, tudo o que ela pensava saber sobre Lucas, sobre seu próprio passado, estava se despedaçando rapidamente. Enquanto a vida continuava fora de controle, com figuras sombrias à espreita, Ana tinha apenas uma certeza: a tempestade estava apenas começando. E o que ela descobrisse a respeito de si mesma e do homem que a confrontava mudaria tudo. Ana ficou paralisada diante da revelação. Ele é o verdadeiro pai do seu filho. As palavras ecoaram em sua mente como uma bomba, estourando a bolha de proteção que havia construído ao seu redor. Ela olhou para Lucas. Seu rosto era uma máscara de emoções complexas, mas havia algo ali, uma fraqueza. Isso não pode ser verdade, gritou Ana, a voz trêmula. Um misto de raiva e incredulidade a consumia. O bebê, sentindo a tensão, começou a chorar ainda mais. As figuras encapuzadas se aproximavam, mas o foco dela estava em Lucas, buscando respostas. Você escondeu isso? Lucas desabou, a máscara de segurança quebrada. Ana, eu não tinha como te contar. Não agora, não assim. Ele parecia perdido,
como se estivesse tentando encontrar as palavras em meio a um labirinto de mentiras. Então, toda a sua ajuda, todas as suas promessas, eram por causa do meu filho? Porque você é o pai? Ana sentiu seu coração se despedaçar. A história que pensava conhecer estava se desmoronando diante dela. O vizinho, que a princípio parecia um aliado, agora estava prestes a revelar mais. Ela precisa saber, Lucas. Você não pode brincar com a vida dela. Você não é o único que tem direito sobre essa. Criança, Ana olhou para o homem à sua frente. O medo agora se misturava com uma adrenalina feroz. Direitos? O que você sabe sobre direitos? Você só quer me usar também. Foi então que o som de sirenes começou a se aproximar. Uma luz piscante iluminou a noite, refletindo nas janelas da casa. O ar estava pesado, quase opressivo. O que estava prestes a acontecer? As figuras encapuzadas hesitaram, e Lucas, percebendo a mudança no clima, se virou de volta para Ana. Ana, você precisa confiar em mim, ele implorou, os olhos brilhando com um desespero que ela nunca tinha visto antes. Mas a desconfiança havia plantado suas raízes profundas. Como poderia confiar em alguém que havia escondido uma verdade tão essencial? Os encapuzados começaram a recuar em direção ao carro. O vizinho ergueu a mão, mas foi tarde demais. Não, espera! A tentativa de socorro, a incerteza nos movimentos, tudo caminhava para um clímax. O veículo preto acelerou e no exato momento em que a van disparava para longe, uma das portas se abriu. Um homem desceu rapidamente, gritando algo que Ana não conseguiu entender em meio ao alvoroço. Ela é nossa! Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ana sentiu o chão desmoronar. Um frio genuíno percorreu sua espinha, à medida que reconheceu aquele homem. Rafael? O namorado de sua irmã, desaparecido há meses, agora estava ali, incrivelmente vivo. As peças do quebra-cabeça se espalhavam pela sala. O que ele fazia ali? Lucas olhou de Rafael para Ana. E a confusão era palpável. Ana, o que ele está fazendo aqui? A tensão subiu. A atmosfera era quase eletrificada. O próprio Rafael olhou para Lucas, seus olhos carregando um ódio que parecia ter se acumulado por anos. Não se meta nisso, garota! Rafael gritou para Ana. Você não sabe o que eles planejam para o seu filho. O tempo parecia desacelerar, enquanto as últimas palavras dele ressoavam em sua mente. O que, afinal, estava acontecendo? Quem estava realmente lutando por seu filho? As revelações estavam se aglomerando como uma tempestade, e Ana podia sentir o desespero começando a se transformar em um furor crescente. Os gritos se intensificaram, a sirene se aproximando ainda mais, e tudo ficou envolto em caos. Ana olhou entre os rostos dos homens, o passado e o presente se confundindo rapidamente. A verdade que tanto precisava de um espaço seguro para se revelar estava abrindo fendas profundas nas suas realidades. No final, quem vai realmente ficar com ele? Ela sussurrou, as palavras saindo como um eco distante. O que havia começado como uma luta entre um homem que parecia um salvador e um vizinho desesperado virou um jogo de intrigas que ela nunca soube que estava prestes a entrar. O que mais estava escondido nesse labirinto? E quando a primeira luz da polícia brilhou em sua porta, Ana soube que nada seria como antes. Sua vida estava prestes a mudar. Mas será que a mudança seria a que ela realmente desejava? As perguntas pairavam no ar, e a resposta ainda estava muito longe de ser encontrada. Ana ficou paralisada diante da revelação. Ele é o verdadeiro pai do seu filho. As palavras ecoaram em sua mente, derrubando a última barreira que a impedia de ver com clareza. Ela olhou para Lucas, que agora parecia um estranho, um homem que tinha feito promessas que nunca deveria ter feito. O medo e a confusão se misturaram em um turbilhão dentro de si. O que mais ele havia escondido? O bebê, sentindo a tensão no ar, começou a chorar novamente, puxando-a de volta à realidade. Rafael, parado na porta, tinha um olhar desesperado. Ana, ele não é quem você pensa, gritou. Mas Ana não sabia em quem confiar. Lucas a olhou nos olhos, um pedido silencioso em seu olhar. Ana, por favor, escute, ele implorou.
mas o tempo parecia escapar por entre seus dedos. As sirenes se aproximavam e o caos estava prestes a se instalar. Então, ao fundo, alguém começou a gritar. Era uma mulher, uma figura familiar que avançava em direção a eles, com um olhar frenético. Era Clara, sua irmã. Rafael, onde você estava? Disse ela, ao mesmo tempo em que seus olhos se arregalavam ao ver a situação. A confusão instantânea foi substituída por uma expressão de terror. Ana, você não pode confiar nele. Eles... Um momento houvesse parado. O eco do disparo reverberou na mente de Ana, enquanto ela vermelha se virou, o peito apertado. Aquela figura encapuzada, um dos homens que estava com Rafael, disfarçado sob uma aura de perigo, havia puxado uma arma. O pânico dominou o ar enquanto ela se jogava para o lado, protegendo o bebê. A cena se desenrolou em câmera lenta. O olhar de Lucas, antes cheio de determinação, agora refletia pavor. Ele se lançou para Ana, cobrindo-a com seu corpo, e o desejo de protegê-la se misturou ao desespero. Clara gritou enquanto o homem encapuzado apontava a arma em sua direção. Você não pode seguir em frente. A mulher disparou, mas a bala encontrou seu destino em algo inesperado. Rafael havia avançado, saltando na frente de Clara. O impacto foi instantâneo. O corpo dele caiu ao chão e o grito de Ana se misturou ao eco do disparo. O tempo voltou a fluir. O caos se enfiava nas veias de todos. Um segundo de silêncio e depois gritos. O bebê chorava. Clara estava em choque e Lucas finalmente havia revelado um lado que ninguém conhecia. Rafael, não! Ana conseguiu gritar, mas sua voz estava perdida no turbilhão. Ela viu o rosto de Rafael se contorcer em dor, mas então ele olhou para ela, os olhos cheios de uma súplica que ela nunca esperou. Cuide dele, foram suas últimas palavras, antes que o horror se instalasse. O homem encapuzado olhou para Lucas com desprezo, como se entender o que havia acontecido fosse irrelevante. Isso é só o começo, ele disse com um sorriso ameaçador, recuando em direção à van, enquanto o caos se desenrolava. Ele havia apenas lançado uma bomba que explodiria ainda mais, mas que ninguém tinha previsão. Ana sentiu uma onda de emoções. O que estava acontecendo? Quem eram esses homens? E por que tudo tinha que ser tão complicado? Lucas a puxou ainda mais para perto. Ana, nós precisamos sair daqui, agora! O desespero na voz dele era contagioso, mas em meio ao caos, uma outra verdade começou a se delinear. Uma verdade que deixava Ana em choque. Rafael, ele sabia algo. Ela se lembrou das conversas furtivas entre ele e Clara, olhares significativos. O que mais ele tinha escondido? E por que Lucas, que deveria ser uma solução, se tornara parte do problema? As sirenes soavam mais perto. Ana sabia que as respostas estavam mais distantes do que nunca. O que fazer agora? E com quem confiar? O passado se tornava cada vez mais um labirinto, e as respostas não pareciam querer aparecer. Ela estava em meio a um jogo muito maior, e as regras estavam mudando de forma alarmante. As figuras encapuzadas estavam recuando, mas a situação estava longe de ser resolvida. O futuro que ela havia imaginado despedaçava, e a única coisa que restava era a certeza de que tudo mudaria novamente. O silêncio após a explosão se tornava ensurdecedor, e as perguntas não paravam de surgir em sua mente. O que mais estava por vir? O que mais ela precisava saber? Ana ficou paralisada diante da revelação. Ele é o verdadeiro pai do seu filho. As palavras ressoaram como um eco ensurdecedor em sua mente, fazendo seu coração disparar. Tudo o que ela pensava saber estava despedaçando em frações de segundo. A sensação de traição a envolvia como um abraço frio. E o bebê, vulnerável em seus braços, tornava tudo ainda mais desesperador. Rafael caído no chão, a luz de vida dele se apagando lentamente enquanto o caos se desenrolava ao redor dela. Ana, venha! Precisamos sair agora! Lucas exclamou. A urgência em sua voz era palpável. Mas como ela poderia mover-se quando tudo que ela acreditava estava em ruínas?
O olhar de Rafael, mesmo em sua dor, a suplicava. Cuide dele. As palavras dele se tornaram um mantra em sua mente, uma responsabilidade insuportável. Então, uma explosão de luz e barulho. As sirenes finalmente chegaram. Policiais em uniformes surgiram como sombras, e Ana viu os rostos deles, determinados e sérios. O que está acontecendo aqui? Um deles gritou, apontando sua arma. Eles estão tentando levar meu filho! Ana conseguiu gritar, a voz embargada, mas resoluta. A confusão só aumentava. O homem encapuzado, que parecia um capanga em meio ao caos, recuou, os olhos arregalados. Ele olhou para Lucas e depois para Rafael, que ainda estava caído. Um silêncio tenso se instalou. Enquanto o vento reparava o estrago, foi quando tudo mudou. Rafael começou a se mover, tentando se levantar. A cena se congelou. Ele olhou diretamente para Ana, e naquele momento, uma expressão distorcida de dor e determinação cruzou seu rosto. Ana, você precisa saber, eu não sou apenas o namorado da sua irmã. Eu sou parte dessa história. Ele forçou cada palavra, como se estivesse tentando lutar contra a dor física e emocional. Ana franziu a testa. Seu coração disparou. Do que você está falando? A tensão aumentava no ar. A confusão cobria tudo como uma névoa. O silêncio ao redor parecia aguardar a resposta que mudaria tudo. Rafael tomou um fôlego profundo. Eu sou irmão do seu. Pai, olhe, eu era o único que sabia sobre você. As palavras caíram como uma bomba. Ana se sentiu tonta, a cabeça dando voltas. O que estava acontecendo? Isso não podia ser verdade. Você está mentindo. Isso não faz sentido. Ela gritou. A incredulidade transparecia em cada palavra. Os policiais estavam parados, observando a cena, sem saber o que fazer. Não, eu não estou. Ana, por favor. Rafael se esforçou para explicar. Sua mãe sabia. Ela tentou me proteger. Mas eles não queriam que você soubesse. Eu precisava te encontrar antes que fosse tarde. Eles estão atrás de você. O ar pareceu gelar. Quem? Quem atrás de mim? O desespero começou a tomar forma. Os encapuzados já estavam recuando, mas o que mais havia por trás daquela máscara de ameaças? Lucas, que ficou em silêncio até então, finalmente falou. Ana, o que ele diz pode ser verdade. Não posso explicar agora, mas sinto que estamos em perigo. O olhar dele era intenso, o fogo da verdade ardendo dentro dele. Os policiais começaram a se aproximar, alertados pela agitação. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o homem encapuzado, que parecia ser o líder, virou-se abruptamente, gritando para os outros. Saiam daqui! O plano mudou! Ele correu para a van e os outros o seguiram, deixando uma esteira de caos. Não! Voltem! Um dos policiais gritou, enquanto tentavam interceptá-los. A van disparou, deixando uma nuvem de poeira atrás. Ana sentiu um aperto. No peito! O que acabara de acontecer poderia ser um marco na sua vida. Era um jogo maior do que ela conseguia compreender. Rafael, ainda no chão, começou a se arrastar para perto de Ana. Ana, entenda. Não posso te proteger, mas você precisa saber sobre sua família, sua verdadeira história. Isso está muito além de você e eu. A intensidade nas palavras dele a fazia sentir que a vida dela estava em uma linha tênue, prestes a se romper. As sirenes continuavam a tocar, mas agora havia mais perguntas do que respostas. Rafael estava bem ali, revelando um lado de sua vida que ela nunca imaginou que existisse. Como poderia tudo isso estar tão entrelaçado de uma forma tão complicada? Ana olhou para Lucas, que parecia tão confuso quanto ela. O que vamos fazer agora? Perguntou ela, a insegurança tomando conta. Ele segurou sua mão com firmeza. Precisamos descobrir a verdade. Tudo isso me faz pensar que sua vida está em perigo, e eu não vou deixar você sozinha. As palavras dele a trouxeram de volta ao momento. A tempestade ainda não tinha passado. E agora ele era a única âncora em meio ao caos imediato. Mas a pergunta que pairava no ar era mais inquietante.
Qual era a verdadeira história por trás de todas aquelas mentiras? E como descobrir a verdade poderia ainda custar tudo o que Ana amava? Ana ficou paralisada diante da revelação. Ele é o verdadeiro pai do seu filho. As palavras ecoaram, e nesse momento tudo pareceu desmoronar. O que Rafael havia dito a fez encarar a verdade que por muito tempo esteve escondida. Uma onda de dor e confusão a envolveu. As sirenes ainda soavam, mas ela só conseguia pensar na gravidade das palavras que havia escutado. Não pode ser verdade, ela murmurou, a mente confusa. Seus olhos se encheram de lágrimas. Lucas, perceptivo, percebeu a agitação dela e tomou sua mão. Ana, respira, precisamos nos acalmar, disse. Mas a voz dele falhava, igual ao batimento de seu coração. Rafael estava lá, caído, e ela sentia que o mundo estava girando em torno daquela revelação brutal. Mas antes que pudesse processar, o som de uma explosão cortou-o. Ah, uma bomba! Um tiro! O que estava acontecendo? Uma fumaça espessa surgiu da van que havia acabado de fugir. Os policiais, pegos de surpresa, começaram a correr para o local. Ana, cheia de pânico, olhou para Lucas. O que foi isso? O que está acontecendo? A resposta dele foi interrompida por gritos. Todo mundo para a cobertura, alguém gritou, e a tensão se elevou novamente. O caos se intensificou e Ana sentiu suas pernas tremerem. Ela queria sair dali, mas seu corpo parecia paralisado. O bebê chorava, e isso só aumentava seu desespero. Eles voltaram, gritou um dos policiais, enquanto outro tentava acalmar a multidão. Ana virou-se, e foi então que viu. Uma figura encapuzada surgira na fumaça, armada. O homem da van, o capanga que havia se afastado, agora atacava. O peso daquela realidade a esmagava. Lucas, sem pensar, pulou na frente dela, as intenções dele claras, mas a verdade estava prestes a mudar tudo novamente. "Não!" ela gritou, mas já era tarde demais. O homem puxou o gatilho. Um tiro ecoou, mas em vez de Lucas, a balança do destino se decidiu por outra vida. Clara, sua irmã, estava ali, tentando proteger o que restava daquela família. O tiro atravessou o espaço, atingindo-a diretamente. Ana viu o corpo da irmã cair, e o mundo parou. Clara! O grito dela foi um uivo de dor, profundo e desesperador. Ela se lançou em direção ao corpo. O chão parecia tremer sob seus pés, a realidade se desintegrando. Lucas, tomado pelo horror, a puxou de volta. "Ana, você não pode ficar aqui." Ele estava chorando, mas não era só por Clara. Era o peso de tudo, de todas as revelações que permeavam o ar. Rafael, ainda no chão, olhou para Ana. "Isso é culpa minha", disse ele entrecortando as palavras. "Eu devia ter falado, ter feito. Eu coloquei todos vocês em perigo." Uma súbita agonia tomou conta dele. Ana sentiu seu estômago revirar. Todos estavam perdendo alguém, e o que era mais horrível, a verdade estava sendo desvendada numa velocidade estonteante. E então, no meio daquela calamidade, uma hora de acabar com isso. A voz era firme, e quando ela se aproximou, Ana reconheceu seus olhos. Era uma mulher que havia visto anos atrás, numa conversa curta com sua mãe. "Quem é você?" Ana perguntou, o medo e a confusão se entrelaçando. "Sou eu, sua verdadeira mãe, Ana, e vim para tirar você dessa situação." O impacto das palavras dela fez Ana cambalear. A história que pensava saber, o mundo que acreditava entender, revirava-se agora como um furacão. Ela não sabia o que pensar, que confiar, e logo a incerteza se veio à tona mais feroz do que antes. "O que você quer dizer com isso? Como você pode ser minha mãe?" Ana estava prestes a gritar, apaixonada pelo desgaste. Da verdade, o tiro havia sido dado, mas não apenas em um sentido literal. A linha do tempo, as conexões e desencontros agora estavam se entrelaçando. A tempestade não tinha passado. O que mais estava escondido sob camadas de segredos? E mais importante, quem conseguiria sobreviver ao turbilhão que se aproximava? Ana ficou paralisada diante da revelação.
Ele é a verdadeira fonte dos seus problemas. A voz da mulher a atingiu como um choque elétrico. Ela mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Os rostos familiares de Rafael, Lucas e até mesmo de Clara se tornaram um emaranhado confuso de emoções. A mulher, que se apresentou como sua mãe, tinha um olhar firme, mas a dor em o rosto revelava que havia muito mais por trás daquela história. Você estava viva e nunca me contou? Ana conseguiu sussurrar, o coração disparado. Os policiais se moviam apressadamente, mas tudo o que importava para ela agora era aquela mulher na sua frente, uma figura que deveria ser um ícone de conforto, mas que agora parecia envolta em mistério e insegurança. Ana, tenho me escondido por anos. Eles estão atrás de você. Fui forçada a escapar para te proteger. A mulher disse, passando uma mão pelo cabelo desgrenhado. Mas agora, eles sabem onde você está. Ana olhou para Rafael, que ainda estava no chão, tentando entender por que as revelações o atingiram como um soco no estômago. O que você sabe sobre isso? Ele tentava entender como as peças se encaixavam. Eles são uma organização perigosa e você é a chave para tudo isso, disse a mãe de Ana, sua voz tremendo. Você não sabe, mas sua vida está conectada a um legado que deveria ter sido deixado no passado. É por isso que estão atrás de você. Legado? O coração de Ana afundou. Do que você está falando? Uma onda de medo a envolvia, enquanto ela tentava entender o que sua vida significava agora. O caos à sua volta parecia uma tempestade. O choro do bebê misturava-se aos gritos dos policiais. A adrenalina corria e, naquele momento, tudo parecia tão incerto. Você deve confiar em mim, Ana. Não podemos perder tempo. Eles são mais rápidos do que pensamos, a mulher insistiu, a urgência na voz vibrando no ar. Mas antes que ela pudesse dar um passo à frente, um estrondo na distância fez o chão tremer. A porta da frente da casa se abriu à força e uma figura imponente surgiu no limiar. Era um homem alto, vestindo um terno preto. Seu olhar frio e calculado apanhou todos de surpresa. Chegou a hora de lidar com negócios inacabados. Ele declarou, os olhos escaneando a sala até pousarem em Ana. O clima ficou pesado e tenso. E você, Ana, tem algo que pertence a mim. Os policiais foram rápidos, mas a cena parecia lenta, quase de filme. O homem não hesitou. Ele movimentou-se com uma confiança perigosa. O tempo parecia congelar enquanto todos na sala trocavam olhares inseguros. Quem é você? Lucas perguntou, a determinação em sua voz reluzindo como uma lâmina. Rafael se levanta com dificuldade, tentando ficar entre Ana e o novo arrivista, como se pudesse protegê-la de um destino que já parecia inevitável. Eu sou apenas um mensageiro. A única coisa que quero é o que é meu por direito. A voz dele era baixa e cheia de intenções ocultas. O que significava isso? Ana olhou para sua mãe, buscando respostas, mas a mulher parecia aturdida. Espero que você não tenha feito nada imprudente, Ana. A mãe disse, o tom dela misturado com pânico e compreensão. Era como se ela soubesse algo que Ana ainda não tinha. Descoberto. Você precisa entender que está em muito mais perigo do que imagina. Que perigo? A pergunta saiu com mais força do que Ana pretendia. Uma sensação de impotência a envolvia, e tudo parecia um grande jogo. E se no final ela não fosse a heroína dessa história, mas a vilã? O homem avançou um passo. Você vai descobrir em breve, e sua vida perfeita vai desmoronar. É a última chance de fazer a coisa certa. Com essas palavras, ele se virou, mas não antes de lançar um olhar duro sobre Ana, como se ela fosse a causa de tudo. Quando a porta se fechou atrás dele, uma onda de choque percorreu a sala. Os murmúrios aumentaram. A tensão se espalhou, como fogo em palha. Ana se virou para Lucas e Rafael, entrelaçando a mão no braço de sua mãe, buscando conforto em meio ao caos. Precisamos descobrir o que ele quis dizer, Rafael disse, mas o olhar dele estava cheio de incertezas.
Ana sabia que a verdade que estava prestes a ser descoberta poderia mudar tudo. E naquele momento, o que antes parecia ser apenas uma luta por um futuro, agora parecia ser uma batalha pela própria vida. Então ela se lembrou de algo. Uma peça que poderia ser vital. Segurou a mão da mãe com firmeza. O que você sabe sobre o que realmente pertence a mim? E enquanto as perguntas ferviam na mente dela, a decisão de descobrir respostas se tornava uma sombra ameaçadora sobre todos. O silêncio imperava, mas as respostas estavam prestes a explodir em chamas. Ana ficou paralisada diante da revelação. O que você sabe sobre o que realmente pertence a mim? A sala tremia com atenção. A mãe de Ana, agora à frente dela, olhava com uma expressão de preocupação e determinação. Mas o silêncio era ensurdecedor. Foi então que um barulho estrondoso cortou a noite. O som de algo pesado caindo ecoou do lado de fora, seguido por gritos e confusão. O coração de Ana disparou. O que foi isso? Sua voz tremia. É ele! Eles estão de volta! A mãe de Ana olhou com olhos arregalados. A adrenalina subiu como um foguete. Os policiais, que estavam tentando acalmar a situação, ficaram em alerta, mirando suas armas na direção do barulho. Rafael, ainda no chão, se esforçou para se levantar. Eles não vão parar até pegarem você, Ana. A pressa e o pânico na voz dele sacudiam a atmosfera cada vez mais pesada. Lucas, também alarmado, se colocou entre Ana e a porta. Fiquem atrás de mim, disse, a feroz proteção acendendo sua determinação. Naquele exato momento, algo ou alguém empurrou a porta com força. Ela bateu contra a parede e duas figuras encapuzadas entraram na sala, armadas e furiosas. O caos se instalou como um vendaval. As pessoas gritaram. Alguns policiais tentaram conter os invasores, mas o que aconteceu a seguir foi um desastre. Um dos encapuzados avançou e as balas começaram a voar. Ana se jogou para o chão, abraçando o bebê contra o peito, o coração dele batendo acelerado. Ela pôde ouvir os gritos, os sons de batalha, e seu estômago se contorceu quando percebeu que Rafael estava no caminho do homem armado. "Rafael, não!" gritou, mas as palavras saíram como um sussurro perdido na confusão. E então, tudo aconteceu em frações de segundo. Rafael, em um ato heróico, se lançou na direção do encapuzado. Mas o tempo era cruel. Uma bala disparou. O som do tiro foi como uma explosão. Rafael caiu, a expressão de dor e surpresa gravada em seu rosto. "Não!" O grito de Ana cortou o ar e uma onda de terror tomou conta dela. O chão parecia girar. Mas o que ocorreu depois a deixou sem fôlego. Ao invés de correrem, os encapuzados hesitaram, e um deles, afastando o capuz de seu rosto, revelou uma expressão de horror genuíno. Não era um estranho, mas sim um rosto conhecido. "Mãe?" A palavra saiu em um sussurro. Era um dos filhos de sua mãe, um irmão, desviado do caminho por um plano maligno que se desdobrava anos atrás. "Lucas, ele é meu irmão!" gritou Ana, o choque enchendo sua voz. Lucas olhou para ela, os olhos arregalados. "O quê? Como assim?" Uma confusão instantânea se instalou, mas a verdadeira dor cobrindo tudo. "Não podemos ficar aqui! Fugir! Agora!" gritou a mãe, a força da revelação dominando. Na sala, Ana sentiu um pavor profundo, mas ao mesmo tempo uma oportunidade. "Ele não pode ficar. O verdadeiro plano deles era você", admitiu Lucas, agora vestindo a armadura do desespero. "Fomos parte de algo maior, Ana. Não posso explicar, mas a verdade é muito mais sombria do que pensamos." Vozes distantes de policiais e o cheiro de fumaça cruzaram, mas o desespero tomou o controle. Ana se virou para ficar próxima de Rafael, mas ele estava sendo levado. "Não!" Um grito rasgou sua garganta. Um dos policiais se moveu e, no meio do furor de luzes piscando, um novo golpe da verdade atingiu seu coração. Rafael não era só um amigo. Ele era parte da sua verdadeira família, envolvido em o esquema que ela nem começava a entender. Ele sempre soube", sussurrou a mãe. E Ana sentiu o impacto da verdade
como um peso insuportável. Olhando para Lucas, ela viu que os segredos se acumulavam como montanhas. Preciso saber mais, implorou. Mas Lucas, o homem que parecia ser seu aliado, se movia com um tom de urgência, revelando uma faceta sombria que ela nunca teria imaginado. Precisamos ir, Ana. Não temos tempo para isso. Mas Anne estava presa em conflito, a linha do destino se torcendo em torno dela. E quando a realidade começou a desmoronar, ela sentiu que algumas verdades estão prestes a vir à tona, preparando o palco para um desfecho que poderia mudar tudo. A última visão que teve foi a de Rafael caindo, e uma pergunta pairando no ar como uma sombra. Quem realmente poderia ser confiável agora? Ana ficou paralisada diante da revelação. O que você sabe sobre o que realmente pertence a mim? A sala estava repleta de tensões palpáveis, mas o caos do lado de fora começou a se intensificar. Ela sentia um nó na garganta, uma mistura de medo e expectativa. Algo estava prestes a estourar e todo o seu ser estava preparado para a ação. Mais uma vez, o estranho barulho ecoou na casa. Mas agora não eram gritos ou sirenes. Era um carro acelerando em alta velocidade. O dono do carro começou a gritar. "Saia, agora!" Era um tom de urgência que atravessou. O pânico silencioso. Ana não sabia se eram os aliados ou os inimigos. Os encapuzados estavam no caminho e uma luta começou a se formar. "Nós não temos tempo para isso", gritou Lucas, puxando Ana e sua mãe para perto. Rafael ainda estava no chão, mas seu olhar estava fixo na mulher que se dizia mãe de Ana. "Você precisa nos dizer o que você sabe." Ele não podia ficar, mas não havia como deixá-lo para trás. Quando a porta se abriu, com um estrondo, um homem robusto entrou, empurrando os outros para os lados. Seu olhar ferino mirou diretamente para Ana. "Garota, você está em perigo. Eles estão vindo." O clima pesou, se tornou ainda mais denso, cada palavra sendo um raio queimando no ar. Os policiais estavam se movendo, reação imediata e instintiva. Mas, naquele momento de caos, tudo parou, como um filme que congelou na tela. Ana olhou para a mulher que chamou de mãe, seus olhos buscando respostas, mas o que viu foi medo. "Você precisa entender, Ana. Eles não vão parar." A mulher, agora mais frágil e vulnerável, estava claramente em choque, antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo. Uma explosão iluminou o céu noturno, o choque reverberou na casa, as janelas trincaram e a pressão de uma onda de calor arrastou a todos para trás. Debruçada sobre o chão, Ana sentiu uma onda de adrenalina correr em seu corpo. A visão estava turva. E quando se recuperou, percebeu que Lucas havia desaparecido. "Lucas!" O grito dela cortou o ar frio, mas não houve resposta. A adrenalina tinha dado lugar ao desespero quando ela se virou novamente para Rafael. Ele estava pálido, a expressão cheia de dor e um misto de preocupação que a fazia tremer. "Mãe, Ana começou, mas nem teve a chance de completar a frase. A mulher balançou a cabeça, como se soubesse que o que viria a seguir seria devastador, naquele momento. A verdade mais chocante de todas explodiu como um estopim. "Ana, a verdade é que Lucas não é seu salvador. Ele é o verdadeiro inimigo", a mãe revelou, e a sala pareceu tremer. "Ele está trabalhando para a organização que nos perseguiu. Ele chegou até você para causar a destruição que não podemos evitar." A revelação atingiu Ana como uma marretada. Ela olhou para Rafael, que estava em choque, balançando a cabeça em negação. "Não pode ser verdade", ele gritou. "Eu conheço Lucas. Ele nunca faria isso." "Não, você não entende." A mulher de repente estava em pé, a intensidade de sua voz cortando o espaço. "Ele se infiltrou, trabalhou como nosso aliado, mas tudo não passou de um plano. Ele é um traidor." Desesperada, Ana olhou em volta. Havia muito a processar. Tudo em que ela acreditou, cada palavra, cada gesto de carinho de Lucas agora pareciam sombras de ilusão, e a dor do que estava por vir a sufocava. "Eu não ouso acreditar",
sussurrou para si mesma. O que deveria ser um momento de solidariedade subitamente ficou turvo e ameaçador. A vida de Ana desmoronava diante de seus olhos. Uma onda de emoção se misturava a um desejo fervoroso de acreditar que tudo isso era uma mentira. Mas a presença dos encapuzados lá fora e o estrondo das vozes se aproximando se tornaram reais demais para serem ignorados. "Precisamos sair daqui", gritou Rafael, seus olhos descansando sobre Ana. "Agora! Não podemos ficar parados!" E enquanto o pânico começava a tomá-los, um novo estrondo quebrou a tensão. A porta da frente voou contra a parede, revelando uma figura armada e familiar. É a Lucas, revelando sua máscara. "Nunca acreditem em ninguém", ele declarou. A intensidade de seu olhar se estabilizando, mas a quantidade de enganos se desenrolando em seu olhar. E antes que Ana pudesse reagir, uma nova ordem ecoou. "Pegue-a! Façam o que for preciso!" Os encapuzados avançaram, e em um piscar de olhos, o verdadeiro caos tomou conta novamente. Ana sentiu seu coração se apertar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. O destino estava pendurado em uma linha, e ela sabia que a única verdade era que nenhum deles era realmente confiável. Agora, com Lucas à frente e os encapuzados se aproximando, há de algum momento em que a liberdade e a traição estavam mais próximas do que nunca. A pergunta que atormentava era clara: quem realmente estava ao seu lado? E em quem ela deveria confiar? Ana se viu cercada por uma tempestade perfeita de confusão, medo e a pressão do momento. Lucas estava ali, a figura que prometeu proteção, agora se revelando como parte do problema. Os encapuzados avançavam. A tensão no ar ficava mais densa. A mãe de Ana a puxou gritando: "Fuja! Vá agora!" O corpo de Rafael, ainda no chão, parecia inconsciente. Ana queria correr até ele, mas a urgência de sua mãe a trouxe de volta ao presente. "Ana, vamos!" A voz dela era um misto de desespero e determinação. E quando a porta se abriu mais uma vez, uma nova figura surgiu. Um agente da polícia. "Para trás! Saia do caminho!" Ele apontou a arma, tentando controlar a situação caótica. Ao fundo, os barulhos do combate se intensificavam. O grito do agente cortou o ar como uma faca. "Você não pode ficar aqui! Eles estão atrás de você!" gritou Lucas. O olhar dele passava de determinação a puro desespero. "Precisamos ir já!" Ana sentiu as mãos trêmulas, mas a adrenalina movia. "E Rafael?" ela implorou. "Ele não importa agora. Você é a prioridade!" Lucas gritou e Ana soube que ele falava a verdade. Mesmo assim, seu coração se despedaçava ao pensar em deixar Rafael para trás. "Não posso!" Mas quando o sino da porta se fechou de repente, um clarão iluminou a sala inteira. Era como se o tempo tivesse congelado. Os encapuzados hesitaram, mas então um tiro disparou. O eco foi ensurdecedor. Ana se virou e viu sua mãe caindo. "Mãe!" O grito a rasgou. Um desespero profundo brotava. A dor a inundou, mas ela não tinha escolha. Eles precisavam sair. "Fuja, Ana!" gritou ela, a voz fraca. Ana não sabia o que fazer. O caos tomou conta, e um impulso primal a fez correr. Lucas segurou-a pelo braço, os olhos fixos nos de Rafael, que agora estava se levantando. O olhar decidido. "Eu não vou deixar você." As balas ainda cortavam o ar. E a intensidade do momento crescia. Ana não queria acreditar que seu mundo estava se desmoronando. Com lágrimas rolando pelo rosto, ela seguiu em diante, puxando Lucas e se jogando pela porta aberta. Quando finalmente chegaram do lado de fora, o cheiro de fumaça e queimado a envolveu. A noite estava fria, mas o coração de Ana estava em chamas. "Precisamos de um carro", disse Lucas, o pânico visível em seu rosto. "Ali!" Ana apontou para um velho carro estacionado. Eles correram, mas a cada passo sentiam a aproximação dos inimigos. A adrenalina nos corpos os fazia mais rápidos. E quando chegaram ao veículo, Lucas virou-se e a olhou síncrona. "Você está pronta?" "Estou", ela disse, mesmo seus lábios tremendo.
O carro parecia um símbolo de liberdade. E enquanto Lucas destrancava as portas, Ana olhou para a escuridão ao redor. A luta ainda estava longe de acabar, mas ela não ia desistir. Nem agora. Mas antes que pudessem entrar, uma sombra o cercou. Rafael saiu das sombras respirando com dificuldade, mas era sua expressão que paralisou a todos. Ana, temos que ir. Agora, eles estão chegando. E ele se viu forçado a seguir as ordens. O grupo rapidamente se organizou. Ana não olhou para trás. A liberdade começou a parecer possível, mas as revelações ainda pesavam. Conforme o carro acelerava, Ana virou-se para ver o que deixava para trás. Uma vida repleta de segredos, mentiras e revelações. Uma vida que estava prestes a mudar de uma vez por todas. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma certeza surgiu. A luta estava apenas começando, e enquanto a estrada se estendia diante de seus olhos, ela fez uma promessa silenciosa para si mesma. Vou descobrir a verdade. Em meio ao barulho do motor acelerando e o cheiro de queimado ainda no ar, um eco permanecia. Quem eram seus verdadeiros amigos? E onde estariam os inimigos agora? Se você gostaria de saber o que vem a seguir, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.